Olá, amigas e amigos do Conexão Armênia. Desde 1988, a população armênia de Nagorno-Karabakh luta pela sua autodeterminação. Naquele ano, ainda sob domínio soviético, essa população começou a sofrer ataques sistemáticos das forças azerbaijanas, tentando expulsar centenas de milhares de armênios daquela região. Região essa historicamente armênia, ocupada pelos armênios há mais de 2000 anos, e que os azerbaijanos reivindicavam como sua, dizendo que ela passou a fazer parte do Azerbaijão soviético. Porém, a população armênia daquela região já havia decidido pela autodeterminação, e lutando uma guerra até 1994, os armênios conquistaram a sua liberdade e declararam a República de Nagorno-Karabakh, a República de Artsakh. Essa república sempre sofreu com os ataques azerbaijanos. O Azerbaijão jamais respeitou as designações do Grupo de Minsk, formado por Rússia, Estados Unidos e França, tentando levar a paz a essas localidades. O Azerbaijão sempre atacou as fronteiras, inclusive a população civil, vitimando centenas de soldados armênios e da população que habitava as cidades daquela região. Em 2020, através de uma ofensiva militar gigantesca, o Azerbaijão, com apoio da Turquia e de Israel, atacou violentamente a região de Nagorno-Karabakh. Foram 44 dias de conflito, 44 dias de um ataque absurdo que ocasionou centenas de mortes do lado armênio, levando então o governo daquela região de Nagorno-Karabakh a capitular e iniciar-se assim uma pressão gigantesca contra a população daquela região. Nagorno-Karabakh cercada, sem nenhum tipo de situação favorável, tinha dificuldades inclusive do seu abastecimento. Isso vai ficando pior porque entre 2022 e 2023, o governo azerbaijano tomou o corredor de Lachin, que era a única região que ligava a Armênia ao Nagorno-Karabakh. E essa região era o corredor mais importante, portanto, começaram a faltar remédios, começaram a faltar alimentos e começou a faltar energia em Nagorno-Karabakh. O governo azerbaijano estava asfixiando a população daquela região. Isso não terminou bem. Como vocês lembram muito bem, em 2023, uma nova ofensiva militar fez com que centenas de milhares de armênios fugissem daquela região. Ou melhor, toda a população armênia de Nagorno-Karabakh saiu daquela área, se refugiando na Armênia, deixando aquela região histórica e foram basicamente vítimas de um processo de limpeza étnica. Limpeza étnica que não leva em conta nem o patrimônio cultural e histórico que a ofensiva acabou destruindo nessa região. O Azerbaijão retomou o controle total daquela área. O governo de Baku oferece um tipo de reintegração depois que todos os habitantes azerbaijanos voltarem para aquela área, os armênios também podem voltar. Mas isso não existe garantia, nada. E pior, você sabe, como nós temos essa armenofobia no Azerbaijão, automaticamente isso geraria um problema histórico, um problema grave. A situação se agravou nos últimos tempos porque surgiu um outro tema, um tema que assusta e nos leva a preocupação cada vez maior, que é o chamado Corredor de Zangezur. O Corredor de Zangezur é uma área do território armênio que faz fronteira com o Irã. Essa fronteira com o Irã ela é muito estratégica, porque o Irã é um dos principais parceiros econômicos e políticos da Armênia. O que aconteceu a partir daí? Nesse corredor de Zangezur, pressões do Azerbaijão e da Turquia queriam internacionalizar essa área, queriam tomar essa região da Armênia, gerando então tensões gravíssimas, obrigando a Armênia a ir para negociações extremamente desfavoráveis. Isso não terminou. Infelizmente, é só o começo do problema. O corredor de Zangezur, cobiçado pelos azeris, fazendo então com que houvesse uma ligação natural entre a Turquia e o Azerbaijão, é estratégico para eles e abriria as portas da Turquia para toda a Ásia Central. Esse pequeno pedaço do território armênio é tão importante para os azeris que eles fizeram pressões, inclusive junto aos Estados Unidos. Foi por isso então que no dia 8 de agosto passado, o presidente Donald Trump
recebeu no Salão Oval o representante, o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, e o presidente do Azerbaijão, Aliyev, para traçar um plano e que essa região possa ser compartilhada entre os países. Mais uma vez, a Armênia está cedendo espaço aos seus algozes. Mais uma vez, a Armênia está cedendo território. Apesar que a região continuará sob a administração armênia, mas esse corredor de Zangezur será administrado pelos Estados Unidos durante 99 anos, gerando então um grave problema geopolítico, porque nós teremos a presença de empresas americanas justamente na fronteira com o Irã. Nós teremos presença de empresas americanas, administradoras de estradas e ferrovias, justamente numa antiga área de influência russa. Hoje nós sabemos, a Rússia está dedicada principalmente a solucionar o conflito ucraniano e, portanto, ela tem esse jogo dúbio, né, nesta área do Cáucaso. Mas é muito importante lembrar que os interesses da Rússia nessa área estão sendo esgotados e automaticamente quem se preocupa com isso é o Irã. O Irã sabe muito bem que o Azerbaijão é um aliado de Israel e que Israel pode estabelecer no Azerbaijão uma cabeça de ponte ou algo parecido para no futuro tentar mais uma vez agressões contra o território iraniano. Essa situação vem se perpetrando e nos últimos meses, com a possibilidade desse acordo aparecer, mais se fala ainda sobre a perda da autonomia armênia. Mesmo porque o acordo assinado no dia 8 é um acordo muito fraco, muito frágil para os interesses da Armênia. Não fala sobre Nagorno-Karabakh, não fala sobre os prisioneiros armênios que estão nos tribunais azeris sendo julgados de forma parcial, não fala principalmente sobre as fronteiras da Armênia, onde ainda existem escaramuças, sim, onde soldados azerbaijanos não respeitam as fronteiras da Armênia. E por isso mesmo nós precisamos ficar atentos. Para a geopolítica regional, isso é gravíssimo. O Irã está muito preocupado, porque o Irã, junto com a Rússia e com a Índia, tem um projeto importantíssimo, que é o chamado Corredor Norte-Sul, para driblar as distâncias do Canal de Suez, né, importantíssimo que nós sabemos, da região do Canal da Mancha e atingir o norte da Europa, automaticamente eles vão passar por essa região norte e sul um corredor de grande proporção de ferrovias e rodovias ligando as mercadorias da Índia, que saem da Índia, até o norte da Europa. Isso é muito importante. Portanto, há um embate entre um corredor leste-oeste, que é o corredor de Zangezur, e um corredor norte-sul, que une interesses principalmente da Rússia, do Irã e da Índia. É nessa situação que a Armênia está, porque esse acordo não é um acordo de paz, é um acordo de gerenciamento territorial, que apesar da Armênia manter sua autonomia territorial sobre o corredor, ela abre totalmente sua fronteira para passagens de trens, caminhões do Azerbaijão e da Turquia. Isso geralmente não dá bem, né? Isso geralmente gera muito mais problemas e principalmente tensões e pressões sobre o território armênio. Então fiquem bem e vamos torcer para que a autonomia armênia seja respeitada. Um abraço, Conexão.